Eu venho fazer esse segundo vídeo aqui do meu canal do YouTube. No caso, continuação da minha aula de teoria de campos. Vamos abordar hoje motivações. No caso, algumas diferenças entre a mecânica para uma partícula e para a teoria de campos que a gente vai ter para N partículas em geral, ou seja, uma concentração de partículas. Klein-Bordel e teorema de Noether. Bom, vamos lá então. Só para corrigir, no último vídeo eu falei sobre a diferença entre o grupo de Lorentz SO3. No caso, a gente tem o grupo de Lorentz do SO3, a gente falou da abordagem desse outro grupo. No caso, esse outro grupo aqui, a diferença de um para o outro é que nesse a gente tem um recobrimento mais universal. Nesse recobrimento universal a gente consegue ter representações lineares que permitem descrever corretamente certas partículas quânticas, como fermions, em rotações e boosts. E isso acaba possibilitando alguns cálculos consistentes com a QFT. Bom, dito isso, vamos seguir então. Primeiro, para a gente abordar Klein-Bordel, a gente tem que considerar que qual foi a principal motivação para que foi utilizada ela. Inicialmente, a gente sabe que a equação de Schrödinger é descrita como H Bom, ela falha em modelos relativísticos. Bom, a gente conhece a energia, né? No caso, sabendo que dá para substituir. Mas isso não é um ponto completo. Fato se deve, né? Que a gente sabe que para qualquer essa equação a gente tem que ter uma transformação, ou seja, uma covariação. No caso, minha função de onda x' t' tem que variar covariantemente de x para t' normalmente. E aí que a equação de Schrödinger falha. Demonstração, no caso, né? A gente sabe que a gente tem xv T ômega de T menos VC. No caso aqui são as transformações de Lorentz, né? Se a gente só vai abordar só essas duas coordenadas, tá? Porque a gente vai derivar em x e em dt. A gente sabe que a derivada parcial em x tem que ser a derivada x' para a nossa nova coordenada, antiga coordenada, nova, derivada por dx d' mais derivada de t' por dx dt'. Bom, a gente sabe que se derivar parcialmente por x aqui vai ficar um gama. Então, dx aqui é gama, dx' dt. Se a gente derivar dt' em relação a x, a gente vai ficar menos o gama vc quadrado de dt'. Bom, vamos seguir assim. Vamos chamar esse cara todo daqui de G. Para facilitar meus cálculos, para a derivada de ordem segunda dx dt', derivada segunda vai ser o dg por dx, substituindo assim então vai ficar dx' por dx dg por dx' mais
linha. Perceba que eu vou ficar nessas coordenadas aqui, vai ficar mais ou menos escrito dessa forma, né? Que dx dt quadrado vai ficar igual a gama dg dx menos gama vc dg dx dt. A gente sabe que G é aquela parte amarela, então é só substituir. No caso, a gente vai ficar como gama derivada dx' ao quadrado menos gama bc dx dt' menos gama bc ao quadrado gama bom. Então, onde a gente chega no final, que é a nossa equação de Schrödinger, ela vai ficar descrita como aqui, se a gente unir os termos, né? A derivada segunda menos 2bc quadrado derivada dx dt mais bc a quarta de dt substituindo a equação de Schrödinger lá no início, né? A gente vai ter H2N função de onda mais o potencial isso é igual a H cortado gama dt menos Vdx função de onda x' t'. Bom, essa é a nossa equação de Schrödinger. E perceba que, reescrita de forma relativística, ela não está nada pouco elegante, né? Nada simplório, pode dizer assim. Diferente que a gente tem uma relação de covariância, a gente consegue sim, no caso, unir essas componentes e deixar elas de forma mais limpas, para um sistema de coordenadas. Só que como elas são as transformações gerais, ou seja, para a transformação de Lorentz, como demonstrado anteriormente, a gente precisa descer elas para o nível quântico também, né? Já que a gente está falando a partículas com velocidade próxima da luz e, por sua vez, tem uma quantização vai acontecer. Então, essa abordagem ela começa a ser falha. E aí que entra a motivação para Klein-Orman, para que ela possa existir, né? Ou seja, a gente precisa de uma equação de Schrödinger que seja relativística. Bom, sendo assim, vamos primeiro fazer os pontos que a mecânica quântica de uma partícula, que é a mecânica quântica inicial que vocês estudam, considerando um ponto, uma partícula
pontiforme atuando no espaço, olha as relações fundamentais que têm que ser colocadas, né? Primeiramente, a motivação para que ela possa ter feito é sempre oriunda de um sistema de massa-mola. E essa vai ser uma ligeira demonstração, simplória, é claro, mas é para que o aluno compreenda cada detalhe onde ele vai se encaixar no modelo final. Bom, a lagrangiana, se a gente escrever um sistema de duas massa-molas, assim, M1 e M2, perceba que sua lagrangiana ela sempre vai ser descrita desse jeito. Bom, se a gente analisar de perto, a gente vai ter uma componente aqui em amarelo que corresponde à energia cinética do nosso corpo e o restante energia potencial, um termo adicional, no caso, a energia potencial individual das partículas, ou seja, de cada mola, e a energia de interação, essa aqui em azul. Essa energia de interação, mais à frente a gente vai correlacionar ela ao Laplaciano, mas digamos de passagem, né? A gente tem sempre essa forma descrita. Se a gente utilizar equações diferenciais, como já visto no cálculo, a gente vai ter a nossa vamos chamar K1 e K2 como iguais, né? E aqui no caso X1 e X2 massa mol X1 2 pontos. Seus autovetores, né, já conhecendo, a gente sabe que vai ficar como K de K1 de K2 menos K de K ficando igual a menos K1 e a segunda Bom, a solução de para 1 vai ficar Q1T igual a nosso autovetor, veja o seu uma constante K, MT1, mais uma fase da partícula, né? E o Q2, T1 menos 1 cosseno de K mais 2K
2. Onde a solução geral vai ser A Q1T mais B Q2T. Bom, perceba que isso aqui, a gente sabe que um oscilador harmônico, a gente tem um paralelo na mecânica quântica que tem aqueles estados que a gente consegue subir e descer como escada, né? Aquela famosa forma do gato, do Griffiths. Dito isso, fazendo um paralelo aqui, se a gente expandir esse sistema não para 2 massas mol, mas infinitas massas mol, tipo um colchão. Bom, continuando com a aula, a gente definiu então o nosso sistema, o sistema físico, na qual a gente vai ter, por exemplo, infinitas molas, onde nesse sistema de infinitas molas a gente vai descrever ele como se fosse um campo contínuo, na qual correspondente à sua altura, φ de x, onde cada coordenada x vai definir a posição de cada mola, a gente vai ter um campo associado a esse sistema físico. E a nossa lagrangiana vai ser descrita por essa aqui. No caso, esse L, escrito dessa forma grega, né? Vou tentar escrever aqui de forma maior. Ele vai representar a densidade lagrangiana. No caso, a gente, como ainda está abordando o sistema clássico, a gente estaria falando por unidade de área, ou seja, energia por unidade de área, ou por unidade de volume, perdão. Aqui, ou seja, nesse sistema, onde a gente tem infinitas molas, a gente vai pegar uma unidade de volume e nessa unidade de volume vai estar correspondente tanto minha porção para energia cinética, mais a minha porção para energia potencial. Essa lagrangiana a gente pode reescrever, ou seja, aquela do lado de início, uma derivada da minha função que varia pela posição, aqui é a derivada do tempo, que é a energia cinética, meio, menos a minha massa ao quadrado. Essa aqui é uma definição jamais, eu acho que o estudante pode chegar bem claro nela, que é a massa de todos, a soma de todas as massas, ao φ, que é o potencial individual de cada uma, né? Que a gente está considerando que todas são iguais, menos a de interação, né? No caso, essa segunda outra, que é o laplaciano, aqui está faltando meio. Bom, interação não, perdão, a relação derivada de cada coordenada, né? No caso, seria a derivada de φ para x1, φ1, mais meio de φ2, e assim sucessivamente. É que a gente pode substituir pelo laplaciano. Bom, esse todo carinha aqui a gente pode reescrever desse jeito, que é no caso o operador, esse quadrado, o operador de Hilbertiano, né? No caso que a gente está falando, um sistema relativístico, seja t menos derivada de x. Ou seja, ainda estamos trabalhando, lembrando, no sistema clássico. Seguindo essa abordagem, a gente pode então associar aqui para a nossa hamiltoniana, a gente vai ter
ela também vai ser escrita como uma densidade, ou seja, e no caso aqui tem que ser ao cubo. Mais à frente, quando eu falar sobre os tensores de energia e momento, eu vou demonstrar essa relação. Mas, sabendo que a lagrangiana ela sempre é descrita, a gente tem que definir então o chamado momento canônico, né, em relação às coordenadas, que é a derivada vou escrever desse jeito que fica mais fácil, né? Bom, derivada de que é um π, tá? Aí escrevendo, né? Dx ao cubo, nosso momento canônico. E a nossa lagrangiana, densidade lagrangiana, né? Bom, isso tudo aqui é a nossa hamiltoniana agora. Lembrando que a nossa hamiltoniana é a correspondente à energia. Bom, vamos parar aqui para eu agora voltar. Depois eu falar das séries de Dyson, vou retornar direto aqui. O que a gente precisa então agora definir? A gente percebe que para um campo como já foi visto que a gente pode associar um osciladores harmônicos, né, na mecânica quântica, a relação da mecânica clássica com a mecânica quântica, que a gente tem essa mesma relação a gente aplica, mas há uma leve diferença. Perceba que aqui eu tenho um campo associado, no caso, a esse campo aqui em laranja, a gente vai estar associado a esses pontos X. Então, vamos definir as posições de cada módulo. Nesse outro campo aqui, φ de y, onde y vai definir cada posição de cada outro sistema de massa módulo, a gente vai ter outro tipo de conjunto de partículas, no caso, né? No caso, são dois campos escalares, então são o mesmo tipo de partículas, essa é a sua pergunta, mas outro tipo de quantização. Então agora a gente volta um pouco agora para a mecânica quântica, que descreve uma única partícula. Bom, é de conhecimento de todos que na mecânica quântica a gente tem nossa função de onda, f de x de t, o que muito aluno, quando estuda esse conteúdo dessa matéria em geral, a teoria de campos quântica, confunde que um campo elétrico, por exemplo, ou um campo gravitacional, se a função de onda ela é descrita pelas coordenadas x e t, pela minha posição no tempo, e o campo também, pode-se então afirmar que a função de onda é um campo? A resposta é não. A função de onda, lembre-se que ela vive no mundo do Keck e dos Braggs. Se lembrando que, por definição, a função de onda ela é escrita assim: f de x de dt, integral de menos infinito a infinito, né? dx', a minha função de onda de x de t, e meu Bragg. Vamos tirar os dois lados, né? Keck os dois lados, f de x de t, dx', f de x dt, f de x, x de linha. Isso aqui é o delta de Dirac, f de x',
delta de Dirac, vou passar ele para cá, x', f de x' dt, f de x dt é igual à função de onda f de x dt, ou seja, nossa função de onda. Ou seja, essa é a definição dela, certo? Então, se a gente seguir, como é que é a regra da evolução temporal, ou seja, o operador de evolução temporal, que a gente tem na mecânica quântica, lembrando, né? Ou seja, a gente sabe que a equação de Schrödinger é definida pela dt fazemos os créditos práticos também de novo aqui, dt, esse aqui vai ficar para fora. Por definição, a gente já viu que isso aqui é a função de onda, f de x e dt, e do outro lado, i h cortado dt, a função de onda. A gente sabe que a gente tem que aplicar o operador de evolução temporal justamente aqui nessa parte. Sabendo que IH dt dt No entanto, sabemos que o nosso operador de evolução temporal, pela resultado da mecânica clássica, né, a equação de Lévy, se não me corrijam, o meu francês é péssimo, então não me julguem pelo meu francês. Bom, a gente sabe que se esse carinho for igual a zero, o nosso operador hamiltoniano, então é ele que vai corresponder à nossa evolução temporal. Então, se a gente apagar essa parte daqui de cima, a gente sabe que o nosso operador, o de S, ele vai ser correspondente a S de G. Só que o da H tem que dar 1, então ele tem que ser hamiltoniano, no caso aqui. Então o da H é o inverso. Só que aqui é anti-hamiltoniano, porque se vocês verem, ele vai dar o S, porque o S ele tá, o G ele está correspondente à nossa hamiltoniana. G é igual a H, então o G da H vai ficar menos G, então é anti-hamiltoniano. A gente pode corrigir esse fator multiplicando por I H cortado. No caso, o I fica embaixo, I H cortado sobre H, né? Lembrando que a constante de Planck, ela, associada a ela está uma unidade de medida, né, que é, a gente fala que é energia por tempo.
cortado. Então, se a gente fala que o dt corresponde ao nosso Hamiltoniano, né? A gente põe H e H cortado. Aqui vai ficar energia sobre tempo. Energia sobre tempo, vezes tempo. Então, cancela esse com esse, a gente tem a mesma propriedade. Só que essa relação da evolução temporal do operador de evolução também tem que ser válida para a teoria de campos, porque a gente sabe que a evolução de uma partícula se deve por essa regra. Então, para um conjunto de partículas tem que ser a mesma a correspondência. Então, o nosso operador no tempo t, 0 para t1, vai corresponder a I menos I, H, o HI cortado do nosso Hamiltoniano. No caso, a Hamiltoniana total, certo? A nossa Hamiltoniana total, ela vai ser correspondente a duas. A uma que está relacionada à interação e a outra que corresponde à livre. Tal como a lagrangiana mais para frente, vocês vão ver que ela também será correspondente a essas duas coisas. No caso, uma vai ser a livre e a outra que vai ser a nossa de interação. Bom, dito isso, a gente sabe que para descrever os nossos cats, cracks, como a gente tinha falado, a gente sabe que na mecânica quântica, para uma única partícula, se a gente se descrever um sistema com vários corpos, ou seja, com duas partículas, a gente tem que fazer essa notação. No caso, isso aqui seria x1, produto italiano, x2, f de t. Se fosse três partículas, então seria x1, x2, x3, f de t, né, f de t, que aqui seria então a função de onda, aqui a função de onda para x1, x2 e f de t, e a nossa função de onda aqui para x1, x2, x3, para três partículas aqui e duas partículas. Para n partículas, então seria. Perceba que o φ, a evolução temporal para todas elas é a mesma. Ou seja, todas elas partiram na mesma posição. É como se fossem todas as molazinhas, começou a oscilação, começaram ao mesmo tempo. Não foi uma começou num instante e a outra começou no instante T2. Todas começaram no mesmo instante. Para cada campo, a gente vai ter essa mesma oscilação acontecendo. Se vai ter um ponto x1 ou um ponto x2, para esses dois campos correspondentes, a gente vai ter uma oscilação inicial para ela e uma oscilação inicial para a outra. Isso é importante mais à frente, quando a gente começar a ver as regras para o diagrama de Feynman, todas as propriedades, por exemplo, da... Como é que se fala? Da gente medir a... Perdão, fugiu a palavra. As integrais de caminho. Então, no caso, as integrais de caminho, no caso, né? Mas a gente estaria falando a respeito do... peço perdão. Da causalidade, né? Na teoria de Klein-Gordon. Bom, sendo assim, então a gente entra agora nas séries de Dyson. Sabendo que a gente tem U de T, de T0. Isso aqui, no caso, eu estou usando as notações do João Barcelos, de teoria de campos e física da natureza. Que seria I menos I no tempo T0, T1,
No caso, isso aqui corresponde a uma exponencial na anterior, ou seja, o U é exponencial de I H no tempo T menos T0, né, que é o nosso delta T dividido sobre H aqui. Considerar o H cortado e C igual a 1. No tempo T2, um tempo ainda menor, o tempo T2, T0, sendo que a gente sempre vai ter o T1 menor que o T2, maior que o 3, assim de forma a quebrar o tempo em infinitas formas, né? De forma infinitesimal. Vamos ter T0, delta T1, H cortado de T1, mais I, H de T1, menor de T2, Tn infinitesimal, a gente vai descrever com esse T, que é um operador que a gente está escolhendo, então a posição, por exemplo, se for T1 maior T2 ou T2. Eu vou explicar ali graficamente qual é essa relação. No caso, H de T1, H1, né? De T2. E H não tem infinitesimal, se a gente ficar abrindo isso, né? Aqui peço perdão, eu já devia ter começado com... Eu vou apagar essa partezinha aqui, para que não tenha que escrever ela novamente, né? A nossa função de onda de T, a gente começa com esse operador de evolução temporal, a um tempo T0. E a nossa Hamiltoniana, ela vai ser descrita como dx ao cubo, 1 sobre 2, operador canônico, mais 1 sobre 2 meio, mais 1 sobre 2, n ao quadrado, mais o lambda e a quarta, que é o nosso termo de interação. Mais à frente eu irei explicá-lo em detalhes. Certo? Se a gente sabe que o U de T1 equivale a 1, e expandindo ela, a gente tem novamente, né? Então, outro fato importante que eu tenho que mencionar é de que se eu tiver que reescrever essa Lagrangiana aqui, eu posso escrever ela escrito como o meu termo de interação, um termo livre e um termo de interação. O termo de interação vai ser esse carinha adicionado aqui no final. Então seria minha Lagrangiana. Aqui seria mais 1 sobre 2 é o termo da partícula livre. Ó, outra coisa também que eu não confunde, se está com sinais de mais aqui, é Hamiltoniano, tá bom? Se tiver um sinal de menos, guarda, Lagrangiano. Sinal de menos, Lagrangiano. Sinal de mais, Hamiltoniano. Sempre assim. Em laranja é nosso termo livre. E aqui em azul, nosso termo de interação.
Bom, a gente vai trabalhar agora na escolha T1, se a gente fazer a troca, né? T e T0, T1 para T2, delta T, H de T1, H de T2. Esse aqui seria esse operador pela definição que eu tinha falado antes, né? Então, T de T0, T1 de T2. Aqui eu vou trocar pelo e novamente a última troca, se eu fizer pela integral aqui no caso, né? Aqui vai ficar, perdão, aqui é T0, aqui é T1, aqui é T2. Isso. T1, aqui é T1, T2. Aqui é o T1, delta T, T2. Perceba que, mesmo eu alterando ali, né, a gente pode observar que, graficamente, no caso, né, que seria isso? Que se a minha região do espaço fosse assim, ó, aqui seria para um tempo e aqui seria para outro tempo. Aqui seria T1, aqui seria o ponto T0, aqui seria para o ponto T2 e aqui outro ponto para cima, né? Nosso tempo a mais, né? Então a gente vai ter algo assim, mais ou menos, né? Essa região aqui, ela vai corresponder, como isso é uma linha afim, né, uma função afim, a gente vai ter um T1 e T2 equivalentes nessa região. Essa região aqui que tem a laranja, que vai ser o nosso T2 igual a T1. Então, como a gente está fazendo uma integral nas duas partes, é a mesma coisa que eu pegar essa integral toda e dividir ela por 2. Então eu adiciono mais um termo naquela da série, um termo equivalente igual a meio, para eu conseguir enxutar tudo e ter novamente uma função exponencial. No caso, então, eu ficaria se o T for para H de T1, H de T2, a escolha de HT1 na frente e HT2, porque isso aqui são operadores, lembre-se. Isso aqui vai ser perguntar se T1 for maior que T2. Na segunda, se o H de T2 vir na frente e o H de T1. Isso vai ser se o T2 e o T2 for maior que o tempo T2 é maior que o tempo T1. Então é a escolha tipo do tempo, de certa forma. Então, nossa série ficaria mais ou menos escrita desse jeito. U de T de T0 é 1 mais T de T0 delta
delta T2 de T0 nosso operador H1 no tempo T1, H no tempo T2, H no tempo Tn. Isso tudo aqui é uma T exponencial de I integral no tempo Tt0 delta T' igual a H T. Voilà! A gente sabe já que a nossa Hamiltoniana ela tem que ser uma densidade de energia, né? Então, no caso, é só colocar, né? Nossa exponencial ali. E dx a quarta dx a quarta pelo tempo, tá bem? Bom, mostrado isso, a gente pode então agora para a definição da nossa equação de Klein-Gordon, né? Já que a gente sabe agora descrever como um sistema quântico com várias partículas tem que se comportar e como a evolução temporal ela vai se comportar para a densidade de Lagrangiana, densidade hamiltoniana, a gente pode partir agora para as soluções de Klein-Gordon. No caso, a definição da própria dedução, né? Como eu já falei no início dos nossos vídeos, que a equação de Schrödinger ela falhava, a de Klein-Gordon ela funciona, mas tem um problema em si. Quando a gente vê a densidade de probabilidade como na equação de Schrödinger, a gente vê probabilidades negativas e aí ela começa a falhar. Então, vamos ao sistema, né? A gente sabe que a nossa energia, nosso sistema, ela é descrita como mc quadrado mais pc quadrado. Vamos colocar c e h quadrado longo. Vamos passar esse carinha para o outro lado, né? No caso, esse daqui, e ao quadrado menos p ao quadrado é igual a mc em ao quadrado. Certo? Associado à energia, sempre a gente tem nossa derivada. Quantização já falada. A gente tem a evolução temporal, né? A gente tem o operador do tempo. E a nossa posição, ou seja, o momento, perdão, a gente tem o nosso IH quadrado, falta o I. No caso, temos o operador do momento laplaciano. Se a gente substituir pela dt, que aqui será o quadrado, menos, caso derivada em x, xi, o valor de menos vai ficar mais aqui o valor, né? Igual a i ao quadrado. Bom, de um lado a gente vai ter de novo o D'Alembert novamente, né? E aqui temos nossa função de onda. Isso aqui é para uma função escalar real, tá bem? Mais à frente eu vou abordar uma função, um caso complexa. Tá? Mas por hora, vamos só descrever aqui. Bom,
Nosso Mzinho aqui de massa eu vou substituir, né? Porque, como eu já tinha falado, vai ser um Mi, mas esse Mi aqui que vai ser a massa da partícula, e como eu falei que o constante de Planck, a constante de Planck e a velocidade da luz eu considerei como C igual a 1, mas o correto é esse aqui. No caso, não é a massa, só C, H, a constante de Planck foi igual a 1, tá certo, massa, mas o valor certo é esse micro, certo? Bom, o que a gente pode interpretar disso, né? Que nossos estados quânticos, como representações do estado, de um campo inteiro, em vez de apenas ter um estado de uma partícula, a gente tem um estado no geral, ou seja, são criadas as partículas. A gente pode quiser interpretar quantas partículas a gente quiser interpretar para o nosso sistema. Que no caso, as partículas são excitações no campo. E essa aqui seria a correlação que a gente tem entre todas, como eu falei, elas começam como todas iguais, têm mesmas massas, e elas começam de forma a oscilar o campo dessa perturbação. Ou seja, as partículas são uma perturbação do campo, é isso que a gente tem. E isso é que mostra, às vezes, cara, como a teoria de campos ela me fez, a primeira vez quando eu tive as aulas aqui com o professor Oscar Eboli, eu me apaixonei de primeira. Porque é lindo os detalhes, como essa teoria ela consegue, de forma brilhante, encaixar cada etapa, podendo se dizer assim. Seguindo mais, sim, por favor, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo e escreva qualquer dúvida nos comentários, eu leio todos, tá? Bom, a próxima fase que a gente é a relação oscilador-harmônico, certo? A gente encaixar isso no nosso sistema físico. Como já falado antes, a gente tem nosso sistema de duplas massas MOS, né? A gente vai ter a nosso catch firme para ele, no nosso espaço de Hilbert. Associado a eles vamos ter um operador posição, um operador momento e um operador de criação dada. E um operador de aniquilação. M1 e M2, é a partícula. Minha segunda partícula, então vamos ter Φ2, 2, 1, um operador momento 2, um operador posição 1, operador momento X2, operador de criação da A2 e a aniquilação A1. Nossa função de onda, então, ela vai ser descrita como produto vetorial 1 e 2. Se é para infinitas partículas, então vai ser isso aqui. O produto geral de N partículas, né? De todas as delas, onde a gente vai ter cada operador momento associado P1, P2 e assim por diante. Como é que a gente pode, então, descrever ela sem interferir, no caso, né? A gente sabe que para o nosso Getz Brax, a gente vai descrever sempre que o operador momento atuando em X1 e X2, isso é a mesma coisa que eu fizer que o X1 e a identidade do meu espaço de Hilbert 2, né? No meu Brach. Isso aqui é igual ao vetor em X1, porque ele só vai atuar em X1 e o X2. Mesma coisa, eu tenho o operador X2 no meu catch, meu Brach, perdão. Isso é a mesma coisa que eu fizer minha identidade no espaço de Hilbert 1, depois operador momento, operador posição no meu espaço de Hilbert 2, X2, X2, isso é igual ao alto valor de X2 para X1, X2.
Bom, o mesmo vale para o momento e para os operadores de aniquilação e criação. P1, P1, P2. Vai ficar igual a P1, espaço de Hilbert 2, P1, P2, alto valor de P1, porque só ele vai só influenciar em P1, P1, P2. Bom, feito isso, se a gente analisar as relações de comutação, a gente vai ter essa propriedade sempre, ou seja, que x1 operador de x2 de posição x1 x2 tem que ser 0. E o operador de x1 com P2 é 0. O operador de x2 com P1 é 0. O operador momento também, né, de P1 e P2 em posição deixa eu estar escrito aqui, então não precisa escrever. Vai dar 0. Mas a gente sabe que o operador de x1 com P1 é observável, ou seja, e o x2 com P2 é observável também, né? Então o que isso implica dizer? Que os operadores, no caso, o que a gente vai observar, uma partícula em si, ela não vai influenciar na outra na observação, né? Então, no caso, para aquele determinado tipo de partículas, no caso, né, que a gente está falando por um campo, para aquele campo, no caso, a gente tem aqueles operadores associados ao P1, P2, a gente vai ter esses observadores. Então, a gente pode fazer aqui xi, pj. Aqui é xi, pj, e aqui seria pj e pj e pj, isso aqui vai ser igual, a gente vai ter 0, ou seja, se for o operador no momento de uma posição uma partícula em relação ao momento de um outro tipo de partículas, né? Perdão, o outro de partícula P2 associada a ela, a gente vai ter 0. Mas se for dela própria, no seu momento sim, a gente tem as mesmas regras da mecânica quântica para uma partícula individual. Então a gente não quebrou nada, ainda está a mesma construção. Então, associando aos nossos operadores de aniquilação e construção, a mesma regra tem que ser observada. Então vamos ter o A1 e A2, tem que ser 0. O A1, A2 da é 0, mas o A1 e o A e da é 1. Isso aqui a gente vai substituir pelo delta de Dirac no espaço das frequências, né, de K1 e K2. O A2 e o A2 da novamente. Bom, seguindo assim, a gente consegue mostrar aqui a outra construção que a gente vai seguir é analisar a solução. E que solução seria essa? Bom, a gente sabe claramente que a solução que a gente tem Klein-Gordon, né? A gente vai ter, podemos associar, né, o espaço das frequências dx dk ao cubo a φ dk pela mesma evolução temporal
I de K de X. Se a gente substituir, vamos ficar 2i detil, escrito agora no espaço das frequências, mais K ao quadrado, mais a N, módulo dele, né? Onde esse ômega K vai corresponder ao módulo, né? N. E aqui, esse N, como já falei antes, era aquele micro, né? Que a gente tinha colocado, micro ao quadrado, que corresponde à massa em relação à velocidade da luz e a quantização para cada uma partícula. Então, o que a gente tem é praticamente que mostra aqui esse ômega aqui, vai ficar esse aqui, né? Detil mais ômega quadrado pi detil igual a zero. Esse ômega K, ele vai corresponder à frequência que a gente está associando para aquele campo, ou seja, a oscilações, no caso, oscilações não correto, né? Mas sim a criação das partículas, a perturbação que ocorre no campo, a criação e a aniquilação acontecendo. Bom, se a gente agora abordar a relação da forma clássica, né? A solução clássica no caso, clássica, eu quero dizer solução geral, né? Solução geral, mas não estou falando nada geral. A gente sabe que vai ser f de k de x, ômega k cortado aqui, aos nossos i ômega k t mais a a estrela menos K e ômega KT. Isso aqui ainda não é um operador também. Mais na frente eu vou associar ele como função, a gente fazer tudo devido, né? Mas passando agora, né? Falando que deixa de DKT ômega K, substituindo o ômega, né? A gente vai ter I KX menos ômega K mais na próxima aula, a gente vai ter a quantização que a gente vai fazer da primeira quantização e a segunda quantização eu vou explicar em detalhes. Não vou querer fazer essa abordagem por hora porque há uma conexão devida com as integrais e com